Hello, hello! Eu me chamo Leonardo, sou formado em Matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou professor de Matemática e Física e sou estudante de licenciatura em Computação lá na Rural também. Beleza? Simbora para mais um vídeo e nesse vídeo eu vou resolver questões de vestibulares, Enem e UPE, de função do segundo grau. Então aqui você vai ver como é que as funções do segundo grau elas aparecem em vestibulares e como resolver elas bem passo a passo. Beleza? Então simbora! Antes de começar nosso vídeo, não se esqueça de dar aquela curtida, de compartilhar, mostrar para os seus amigos que também estão estudando junto com você sobre função do segundo grau e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Então, o que é que eu irei utilizar para resolvermos essas questões de hoje? Eu irei utilizar três coisas. Primeiro, iremos utilizar a fórmula de Bhaskara. Na verdade, eu não vou utilizar a fórmula de Bhaskara, mas eu deixei aqui porque vamos precisar desse delta da fórmula de Bhaskara, certo? Massa. Vamos precisar do ponto do vértice. Certo? E, por último, vamos precisar da forma canônica da parábola. Certo? Ou a fórmula canônica, tanto faz. F de x, caso você queira, é igual a x menos x do vértice, esse valor ao quadrado, mais o y do vértice. Certo? Então, ainda utilizar esses três passos aqui para resolver nossas questões. Então, vamos que vamos bem devagarzinho. Nossa primeira questão foi do Enem em 2013. Como sempre, vamos ler bem devagarzinho, interpretar a questão e depois vamos para o quadro responder. Então, beleza. A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, T igual a zero, e varia de acordo com a expressão. A temperatura, né, e o tempo. O Tzão é a temperatura, o Tzinho é o tempo, igual a menos Tzinho ao quadrado dividido por 4, mais 400, com Tzinho em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Certo? Então, o que é que está acontecendo aí? A gente tem um forno, certo? Que ele vai ter uma temperatura lá, que eu não sei qual é. E a ideia é que ele vai resfriar em relação ao tempo. Esse Tzão aqui é a temperatura e esse Tzinho aqui é o tempo. Como a gente vai querer saber o tempo mínimo de espera, então, até chegar em 39 graus, então, a temperatura vai ser 39 graus e a minha missão vai ser descobrir o Tzinho, certo? Então, quais são as partes importantes? Aqui, a temperatura onde quero e a pergunta que eu acabei esquecendo de circular, certo? Então esses são os nossos dois dados. Eu vou parar um pouquinho aqui e vou para o quadro. Vem comigo. Então beleza, chegamos aqui no nosso quadro. Já tem todos os dados importantes aqui, ó. A função, certo? A temperatura que a gente quer e o que a gente quer descobrir, que é o nosso Tzinho. Então vamos lá, o que é que a gente faz? Basta a gente substituir esse valor na função. Então onde tem Tzão, eu vou colocar 39 graus Celsius. Aqui, ó, 39 graus Celsius. Eita, nem precisa botar graus Celsius, né? 100 graus Celsius. Igual a menos Tzinho ao quadrado sobre 4 mais 400. E como é que a gente vai resolver isso? Tem dois jeitos. Primeiro, você pode botar esse 39 para cá e ajeitar essa parte aqui e fazer Bhaskara. Massa, pode ser. Esse é um jeito. Mas eu não vou fazer desse jeito. Eu vou fazer um jeito mais rápido do que Bhaskara, certo? Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse pedacinho aqui, ó, vou passar para cá. Vou fazer a mesma coisinha que a gente faz na equação do primeiro grau. O que tem a incógnita, no caso o T, vai para o lado esquerdo e o que não tem a incógnita vai para o lado direito, certo? Então aqui eu tenho menos Tzinho ao quadrado sobre 4. Tá subtraindo, vai passar somando. Então, passar mais. Igual a 400. 39 está subtraindo, está somando, vai passar subtraindo. Então agora, eita, sobre 4, oxe. Então, ó, Tzinho ao quadrado sobre 4 é igual a 361. O que é que a gente faz agora? Eu coloco um aqui embaixo e faço meio pelos extremos. Tem gente que faz assim, ó, tá dividindo aqui e passa multiplicando. Mesma coisa, certo? Você que escolhe, fica a seu critério. Então a gente faz meio pelos extremos. A gente tem Tzinho ao quadrado igual a 4 vezes 361.
Então agora a gente tem que tzinho ao quadrado vai ser 4 vezes 361, 1444. Então tzinho, ó, tá ao quadrado, passa a raiz. Hugo, me falaram que quando tem um tzinho assim, ao quadrado, ele passa com mais ou menos. Sim, é verdade. Por que eu não utilizei mais ou menos aqui? Porque a gente está falando de tempo, certo? Como a gente está falando de tempo, só tem a noção de tempo positivo. Você não pode voltar no tempo. Ou seja, nosso tzinho vai ser a raiz de 1444, que vai ser 38. Lembrando que tzinho é em minutos. Então vai ser 38 minutos. Certo? Era isso. Vamos voltar para os nossos slides. A gente marcar a alternativa certa. Beleza, então voltamos aqui para os nossos slides. E como a gente calculou aqui no quadro aqui atrás, a gente viu que nosso tempo, tzinho, vai ser igual a 38 minutos. Então, nossa resposta é letra D. Certo? Vamos para a nossa segunda questão de hoje. Ela também foi do Enem, só que essa aqui foi de 2015. Um estudante, como sempre, né? Lendo, interpretando, para depois a gente responder. Então, um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão temperatura, Tsão de H, né? Vai ser igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima, e nesse momento ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações de muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número de bactérias, certo? A temperatura no interior da estufa está classificada como? O que é que a gente vai fazer? A gente vai classificar a temperatura e depois jogar nessa tabelinha. Então, essa tabelinha só vai ser importante na parte final. Então, quais são as partes importantes aqui para a gente? A nossa função, né? Que é o T de H igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85. Aqui, ó, o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Então, eu quero saber o T máximo. E a pergunta, né? Que ele quer saber a classificação da estufa quando a temperatura for máxima. Então, massa. Já anotou essas partes aí, os detalhes importantes. Vamos para o nosso quadrinho aqui. Simbora. Beleza, então chegamos aqui no quadro para resolvermos a segunda questão de hoje. Vamos lá. Ele deu lá a nossa temperatura, né? A função que vai reger a temperatura em função da hora. E o que ele quer aqui, ele quer a classificação da temperatura máxima. Então, para classificar a temperatura máxima, a gente precisa saber qual é a temperatura máxima, certo? Então, vamos lá. Para facilitar a vida da gente, eu coloquei aqui em cima a fórmula geral de uma equação de segundo grau, que é y, né, igual a x² mais bx mais c. Então, ó, se você for comparar o nosso x, ele vai ser o nosso h agora. E o nosso y vai ser a nossa temperatura agora. Como a gente quer saber a temperatura máxima, isso vai ser o nosso y do vértice. Se ele quisesse saber a hora para a temperatura máxima, então seria o nosso x do vértice. Então vamos lá. O y do vértice, eu coloquei lá naquele slide, no primeiro slide, no segundo, né? O primeiro foi a capa, que a fórmula do y do vértice era assim: y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, para descobrir o valor do x do vértice, a gente precisa saber o valor do delta. Então, vamos saber o valor do delta aqui, né? Lembrando de Bhaskara, né? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa fórmula você não pode esquecer, certo? Então, eu vou substituir aqui mesmo, mas antes eu vou mostrar aqui quem é cada quem. Então, ó, o nosso azinho, o nosso bzinho e o nosso czinho. Vamos lá. O azinho é o número que está multiplicando o x ao quadrado. Eita, nesse caso, o número que vai estar multiplicando o h ao quadrado. O h ao quadrado apareceu aqui com o sinal de negativo, mas não apareceu o número que está multiplicando por ele. Então, assim, o número vai ser menos 1. O bzinho vai ser o número que vai estar multiplicando o hzinho.
nesse caso 22. E o Czinho vai ser um número que vai estar sozinho, nesse caso, menos 85. Certo? Então eu vou substituir aqui na fórmula para a gente descobrir o valor do delta. Então delta vai ser bzinho ao quadrado, né? 22 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 85. Então delta vai ser 22 ao quadrado dá 484. Então, ó, menos com menos dá mais com menos dá menos. Perfeito. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 85 é calma. Como é que tu faz, Hugo? Eu faço assim, ó. 4, né? 2 vezes 2. Então, eu faço 2 vezes 85 e 2 vezes o resultado. Eu multiplico por partes. Então, 85 vezes 2, 170. 170 vezes 2, 340. Então, a gente descobriu que o nosso delta aqui, ele vale 144. E agora, ó, basta jogar na fórmula. Deixa eu até separar aqui, né? Então, a gente tem que o nosso y do vértice vai ser menos delta, então, menos 144, dividido por 4a. Então, vai ser 4 vezes menos 1. Então, y do vértice vai ser menos 144 dividido por menos 4. Y do vértice vai ser, ó, menos com menos dá mais. 144 dividido por 4 dá 36 graus Celsius, que é temperatura. Então, a gente já descobriu a nossa temperatura máxima, certo? E não vai ser Vingadores. E agora chegou a nossa hora de verificar naquela tabelinha qual é a classificação dessa temperatura máxima. Vamos voltar para os slides? Beleza, então chegamos aqui em nossos slides e a gente acabou de verificar que a temperatura máxima dessa estufa é de 36 graus. E 36 graus está classificado aqui, ó, em maior que 30 e menor que 43. Então, nossa classificação para a temperatura máxima dessa estufa vai ser alta. Então, nossa resposta é letra D, certo? Vamos para a nossa terceira questão de hoje. Ela também foi do Enem, só que de 2013. Então, vamos lá. Como sempre, lendo para a gente resolver ela. Então, a parte inferior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z. Eixo Z é um terceiro eixo que não vai ser importante para a gente, certo? Conforme mostra a figura. Então, a figura está aqui. Por que tu não colocou a figura aqui? Para ficar mais organizado. Então, ó, a função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei. Então, aqui, ó, f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido. Tá vendo? O czinho vai ser aqui, ó, a altura do líquido. Cadê? Contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V, que é o ponto V, ó, na figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Então, esse vértice está em cima do eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Então, quais são os dados importantes para a gente? A nossa função, né? E essa parte aqui, ó. O ponto V, que é o vértice, ele está em cima do eixo ou sobre o eixo x. Então, a gente vai aproveitar desse detalhe para resolver essa questão. Vamos para o quadro? Então, beleza. Chegamos aqui no nosso quadro e a gente vai resolver nossa questão. Já anotei todos os dados importantes, né? A nossa lei de formação e o nosso vértice, que está sobre o eixo x. Beleza? Então, ó, com esses dois dados, a gente já consegue resolver essa questão. Então, vamos lá. Para resolver isso, a gente tem dois jeitos. Que os dois jeitos vão dar a mesma forma. A mesma coisa, né? Então, a primeira fórmula de pensar é o seguinte. Quando o vértice está sobre o eixo x, a função vai estar assim ou ao contrário. Mas nesse caso, a função vai estar assim, porque a gente viu que a taça está para cima. E onde o gráfico corta o eixo x, ele é chamado de nossa raiz. Então, o que significa isso? Quando aqui só tem uma raiz, significa que o nosso delta ele é igual a zero. Caso você não lembre, se ele cortasse em dois pontos, o delta seria maior que zero. E se ele não cortasse em nenhum ponto, o delta seria menor que zero. Certo? Nesse caso da gente aqui, o delta vai ser igual a zero. Esse é o primeiro jeito a se pensar. Eu vou utilizar esse jeito.
E o segundo jeito, Hugo, basta você estudar o y do vértice. O y do vértice aqui, lembra a fórmula dele? Ele é menos delta sobre 4a. A gente utilizou na questão passada, certo? E ele está em cima do eixo zero. Então significa que o nosso y do vértice aqui também é zero. Então você pode utilizar aqui também isso, certo? Tem esses dois jeitos. Mas eu vou utilizar esse primeiro jeito aqui das raízes. Então, como eu disse, como ele só corta o eixo x em um ponto, ele só tem uma raiz. Então, só tem uma raiz. E só ter uma raiz significa que o nosso delta vai ser igual a zero. Filé, então, né? Então, delta é igual a zero. Mas, além disso, a gente tem que o valor de delta, né? Delta, por básica, né? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa fórmula você não pode esquecer, certo? E o delta é zero. Então, a gente vai utilizar isso. Então, para facilitar a vida da gente, vou dar aqui as nossas informações. O azinho, o bzinho e o czinho. O azinho é o número que está multiplicando o x ao quadrado. Então, aqui, 3 meios. O bzinho ficou muito feio esse aqui. Pera aí, deixa eu ajeitar isso aqui. 3 sobre 2. Ficou tão melhor não, mas tá bom ainda. O bzinho é o número que está multiplicando o x. Então, nesse caso, menos 6. E o czinho é o czinho. Certo? Então, basta jogar na fórmula. Delta igual a b ao quadrado. Eu vou deixar ele aqui. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa fórmula você não pode esquecer. Então, vamos lá. Delta, a gente já sabe que é zero. O bzinho, a gente sabe que é menos 6. Então, vai ficar menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes 3 meios, né? Vezes c. Então, vamos lá. 0. Menos 6 ao quadrado dá 36. Isso aqui eu vou multiplicar em cima todo mundo, ó, caso você queira visualizar melhor. Multiplica em cima todo mundo e multiplica embaixo todo mundo. Então, 4 vezes 3 vezes c. Vou até escrever aqui no cantinho, tá bom? Isso aqui vai dar 12c em cima e embaixo dá 2. E a gente já pode dividir. 12 dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar menos 6c. Pego o que tem c, jogo para o lado de cá. Tá? Negativo, fica positivo. Então, 6c igual a 36. O c está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, o nosso c vai ser 36 sobre 6. Nossa resposta é que o c igual a 6 centímetros. Vamos voltar para os nossos slides para a gente marcar a alternativa correta. Então, simbora. Voltamos aqui para os nossos slides. E como a gente viu no quadro aqui atrás, a resposta deu 6 centímetros, letra E. Beleza? E vamos para a nossa quarta e última questão de hoje, que vai ser essa aqui, que eu tirei ela da UPE de 2015. Então, vamos lá. Se escrevermos a função quadrática f de x igual a 2x ao quadrado menos x mais 3, na forma de f de x igual a que multiplica x menos mzinho elevado ao quadrado mais n, o valor de a mais m mais n é igual a... Então, calma. Antes de começar, para resolver essa questão, a gente tem duas formas. A primeira é utilizando a forma canônica da função do segundo grau, que eu já mostrei lá no segundo slide, né? E o outro jeito é completando quadrados. Eu vou responder através da forma canônica. Caso vocês queiram completar quadrados, eu vou colocar na descrição um vídeo explicando passo a passo de como completar quadrados, certo? Inclusive para resolver equações do segundo grau. Então vamos lá. Então já que a gente já leu aqui tudinho direitinho, as partes importantes é a questão toda, né? Já que ela é direta. Então vamos para o nosso quadro aqui para responder essa questão bem passo a passo. Então beleza, chegamos aqui no quadro para resolvermos a última questão de hoje. E como eu falei, a gente vai resolver ela pela forma canônica, certo? Deixa eu dar o microfone aqui um pouquinho para mim. Então vamos lá. Antes disso aqui, eu vou até apagar essa parte aqui. Eu vou escrever a forma canônica aqui do lado, para ficar mais fácil comparar. Então, f de x é igual a a, que multiplica x menos o x do vértice ao quadrado, mais o y do vértice, certo?
Esse azinho aqui vai ser o mesmo azinho lá das fórmulas de Bhaskara, tudinho. É o número que está multiplicando o x. Então vamos começar por ele, o x quadrado no caso, né? Então vamos começar por ele. Então esse azinho vai ser o número que está multiplicando o x quadrado. Então nesse caso, o azinho da gente vai ser 2. Vou deixar até guardadinho aqui que a gente já fez a resposta dele. Foi mais fácil, né? Vamos para o segundo. O segundo é o nosso mzinho, ó. E o mzinho vai ser exatamente o x do vértice. O x do vértice é dado pela forma menos b sobre 2a. Massa, né não? Então vamos separar aqui, feito básico que a gente faz. Então, o azinho, o bzinho e o czinho. O azinho é 2, o bzinho é menos 1 e o czinho é 3. Massa. Então só substituir aqui, ó. X do vértice vai ser menos bzinho, né? Então, menos 1 dividido por 2 vezes A, que é 2. Ou seja, dá pra ver aqui? Dá pra ver sim. Então, nosso x do vértice vai ser, ó, menos com menos dá mais, então dá 1 sobre 2 vezes 2, 4. Então, nosso x do vértice vai ser 1/4. Massa! A gente já fez os dois agora, vamos pro último, né? Que é o y do vértice. Então, o y do vértice vai ser dado pela fórmula menos delta sobre 4a. Eita, Deus do céu. Agora a gente precisa calcular o delta, né? Eu vou escrever aqui no cantinho de vermelho, para depois a gente apagar. De vermelho não, de azul. Vai ser de vermelho sim, deixa eu pegar o vermelho aqui. Peguei aqui o vermelho, vai ser de vermelho. A gente apaga depois, certo? Então, delta, a gente viu, ó, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa fórmula você não pode esquecer. Então, delta vai ser igual a bzinho, né? Menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que é 2, que multiplica c, que é 3. Então, delta vai ser menos 1 ao quadrado dá 1. Menos, né? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Sinais diferentes, você subtrai e coloca o sinal no maior. Então, delta vai ser menos 23. Certo? Então, a gente já descobriu o valor do delta. Então, a gente já pode apagar lá e já pode escrever. Então, aqui. Então, o y do vértice, né? Vai ser menos 23, que é o valor do delta, como a gente calculou agora, dividido por 4 vezes azinho, que é 2. Então, o y do vértice vai ser igual a 23 sobre 8. Então, a gente descobriu já o y do vértice. Então, a gente já descobriu o valor do azinho, do mzinho e do nzinho. O que resta agora é o somar. Certo? E para somar, eu vou pagar essa parte aqui de cima, que não vai precisar mais, que a gente não vai precisar mais. Então, ó, paguei essa parte aqui de cima. Então, vamos somar de azul. Então, vamos lá. 2 mais 1/4 mais 23 oitavos. Como é que a gente faz? Primeiro, você precisa achar o denominador das frações, né? Você vai fazer um MMC entre os 3 denominadores e você vai escrever lá em cima. Caso você faça aí, dá para fazer de cabeça, dá 8. Então, ó, isso aqui vai ser 8. Certo? Vamos lá, deixa eu ficar batendo aqui. 8 dividido por 1 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 8 dividido por 8, 1 vezes 23, 23. Então, ó, basta a gente somar. 16 mais 2, 18. 18 mais 23, 41. Então, nossa resposta é 41 oitavos. E vamos voltar para o nosso slide para a gente finalizar essa aula de hoje. Então, chegamos aqui nos nossos slides de hoje, certo? E para finalizar a nossa questão, a gente viu, né, que a nossa soma dá 41 sobre 8. E nossa resposta é letra C. E era isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se gostou, não esquece de deixar aquele like, que ajuda bastante o canal a crescer. Comenta aí o que você achou dessa aula e compartilha. Mostre para os seus amigos que estão estudando junto com você.
certo? Ah, não se inscrever no canal. E era isso. Muito obrigado. Cheiro pra vocês. Bye, bye. Até o próximo vídeo.